Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Souza e estamos no podcast mais tecnológico e empoderado do Brasil. Hoje estamos aqui com Tiago Pereira de Souza. Ele é engenheiro no time Neon e sócio também. Ele foi soldado da Força Aérea Brasileira e a gente vai entender um pouquinho da trajetória dele até aqui. Eu tenho certeza que você vai se inspirar na história desse mano. Vamos lá? E aí, Tiago, você tá bem? Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Eu queria entender um pouquinho do seu início, como que você começou, como que foi? Conta Tá, aí. toda vez que alguém me pergunta isso, eu começo falando sempre do finalzinho do ensino médio. Assim, que eu capotei um pouquinho, né? Tive um atraso, mas na minha cabeça era planejado. Bom, eu repeti o terceiro ano do ensino médio, reprovei. E, mas assim, bom, eu tava terminando ali, né? E tava no último ano, estudava num bairro que era do lado, um bairro, acho que tinha um monte de bairro no meio, era no distrito vizinho, inclusive, e era um pouco longe, eu estudava de manhã e, cara, pra mim sempre foi um problemão acordar cedo. Se eu começar a trabalhar mais tarde e ficar até de noite, até madrugada, eu viro o dia e tô de boa. Mas se eu tiver que acordar cedo, me quebra. E aí, bom, estudava de manhã cedo, né? Tinha que pegar ônibus, demorava 1 hora de ônibus e chegava cansadão, já com sono, e eu não estava aprendendo mais nada. Aí chegou uma hora que eu pensei, poxa, eu não estou mais aprendendo. E na época não tinha. Eu pagava passagem de ônibus, né? Não tinha ainda gratuidade, era meia passagem. E aí minha mãe pagava. E eu comecei a pensar, poxa, minha mãe tá pagando isso daqui e eu não tô conseguindo aprender e não tá rolando. E aí, pô, deu na telha de falar, poxa, eu vou aproveitar o que tem de escola pública, vou reprovar esse ano, no ano que vem eu estudo de novo com mais pique, né? E cheguei pra minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, esse ano aqui já era, tô pra repetir, e eu vou sair da escola, vou mudar pro bairro mais perto aqui, né? Pelo menos aproveitar um pouquinho ali, mas esse ano eu vou repetir. E ela ficou brava, ixi, falou um monte. Mas aí o que que eu fiz? Bom, eu não queria continuar gastando a passagem dela, né? Eu mudei pro bairro mais próximo de casa. E aí, pô, só desandei. Eu cheguei aqui, comecei a. Acho que caiu a ficha de diferença de educação e educação pública, né? As duas escolas públicas. E aí eu cheguei aqui, eu lembro que pegou um bimestre, o professor deu como. Era uma matéria se eu não me engano, era do bimestre inteiro, pra turma inteira, não era só pra mim que tinha acabado de chegar. Era desenhar um mapa mundi com aquela folha transparente, acho que papel manteiga, se eu não me engano. E eu fiquei meio louco. Nossa, eu pensei, poxa, o que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? E eu falei com ele, falei, professor, não acredito que é só isso aqui. Eu lembro que no dia eu não tinha entrega, não tava lá, e ele falou, pô, se você não fizer isso aqui até o final da aula, eu vou te dar zero. E aí eu fui lá no fundo, peguei emprestado uma folha com um amigo meu, fui lá, desenhei correndo o negócio, entreguei e ele me deu nota. E assim, eu bravo, ele feliz que eu tinha feito o que ele pediu, mas aí, bom, desandei. Depois disso aí eu já não queria mais estudar direito e comecei a faltar, reprovei, né? Aí no ano seguinte, comecei estudando na mesma escola, com um pouco mais de gás, né? Mas também não estava curtindo o jeito que estava, bom, o jeito que estava lá a escola, tal. E eu peguei e voltei para a escola antiga e terminar lá, mesmo de manhã, mesmo com sono, mas eu terminei lá. E, e aí, depois disso, acho que eu já ia fazer aquele alistamento, né, para as Forças Armadas, e eu tava pronto para ir lá e marcar não. E pô, combinei com um amigo meu, falei, vamos tal dia. Eu tava atrasado já, um ano atrasado, e ele tava no ano certo. E a gente foi fazer o alistamento e ele ficou falando comigo, poxa, vai servir, vai ser muito louco. E eu olhei para ele e falei, cara, você tá falando sério? Você quer assinar lá assim? Ele, pô, vai ser mó legal. Eu falei, mano, você vai carregar tronco, vai ser muito ruim. Legal o quê? Ele, não vai dar tiro de fuzil, não vai saltar de paraquedas. Se você quiser ir pra Força Aérea, você vai virar piloto. E aí eu fui, pô, gostando, né? Aí eu pensei, pô, é mesmo, né? Eu vou virar piloto. E aí, beleza. Aí chegou lá, já o pessoal meio bravo na hora lá, e a gente já com medo, tinha que jurar a bandeira. E aí eu marquei sim, e ele marcou não sem querer. E
Ele marcou não sem querer. Ele te colocou na fogueira e Foi, fugiu. foi. Cara, e assim, pior que na hora eu olhei pro papel, era um quadradinho para marcar o X, aí sim, aí depois um outro quadradinho e não. E na hora que eu olhei, ainda passou pela minha cabeça. Eu pensei, pô, alguém pode se confundir aqui e marcar o quadradinho da frente achando que é sim. Já pensou? Só que eu não comentei com ele, né? Eu falei, ele não vai se esquecer disso, não vai Ele não vai errar ser isso. tão burro assim. Ele não vai ser tão... Não, assim, confundia, né? Confundia, né? Mas, é, e, e aí, beleza. E eu fui descobrir isso, pô, quando a gente foi separado lá, né? Que um pessoal ia jurar bandeira já e tchau, e outro ia servir. Quando você serve, você não jura bandeira na hora, você jura bandeira só depois de estar pronto, já no dia da formatura. E, inclusive, até um negócio interessante, que enquanto você recruta, você não pode olhar para a bandeira. Se a bandeira tá subindo, você tem que estar longe dela. Tipo, você tem que estar virado para ela, mas ela não pode meio que olhar para você, não pode te ver. E aí, mas beleza, né? Aí separou a gente, eu já comecei a estranhar. Eu falei, pô, alguma coisa tá errada aqui. Por que eu tô aqui? Por que ele tá lá? E aí na saída eu peguei, falei com ele, né? E aí ele falou, pô, a mulher me dispensou lá. Eu falei, cara, você tem certeza que você marcou certo? Ele, sim, eu marquei. E aí ele começou a falar, né? Ah, não sei o quê, foi aquela mulher que me dispensou, ela acho que ela não gostou de mim, não sei o quê. E aí, beleza, ele falou, e depois eu falei, mas cara, você lembra que tinha um quadradinho, aí depois sim, depois outro quadradinho, não. Você marcou o primeiro ou o segundo? Ele é o que tava na frente do sim. Eu falei, então você marcou do não. Aí, bicho, ele já ficou meio até triste, ele voltou triste, reclamando, e falou que a mulher tinha distraído ele. Mas moral da história, eu fui servir e ele não. E aí, homem, chegou lá, eu tava animado já, né? E chegou lá, e acho que logo no comecinho foi um dos meus maiores baques ali, susto, que assim, eu acho que eu nunca tinha nem, pô, saído de casa para dormir fora de casa por muito tempo, e longe da minha família e tal. Tive que dormir fora de casa, né? Pô, já cheguei lá, já tomei esse susto. E aí, pô, eu lembro que logo no comecinho, acho que foi as duas primeiras, na real, as 3 primeiras semanas, vai que foi. Quando a gente entra, a gente fica de quarentena lá, que chama, e que a gente fica isolado, né? Só lá dentro, só treinando, e acorda às 5 e pouco da manhã, já entra em forma, e aí vai, fica correndo, e não todo dia, né? Mas na maioria das vezes ficava correndo, e depois ia pra tomar café na manhã, ficava saltitando na frente lá do rancho, que era tipo o nosso restaurante. E, e a gente, pô, no meu recrutamento tinha que. Tava zoado o rancho lá, a gente teve que comer lá no último andar, que era o rancho dos coronéis, e tinha que subir escada, nossa, era sinistro. Mas aí, bom, no comecinho ali, eu lembro que eu tava correndo um dia e eu gravei uma coisa que assim, tava sofrido demais. Eu pensei, pô, vou morrer aqui. Não aguentava correr, não fazia exercício físico e tava correndo no campo e sofrendo, sofrendo. E eu lembro que tava alguém passando na rua. Tinha um campo, né, com uma pista de corrida em volta. E logo do lado assim era a rua. Então a gente via o pessoal passando na rua, o pessoal via a gente treinando lá. E aí passou um cara andando, né, só andando. E aí veio na minha cabeça, sofrendo lá, né, veio na minha cabeça assim. Eu pensei, poxa, aquele cara tá andando e eu tô correndo. Peraí, eu não sou tão fraco assim. Tô aguentando correr. Nem sabia, vai que o cara era ter um corredor ali, era muito melhor do que todo mundo. Mas na minha cabeça era isso, né? Era o que me deu força ali na hora. E eu pensei, poxa, ele tá andando, eu tô correndo. Beleza, ele tá olhando, talvez ele tá olhando e pensando, pô, os caras são bons ali, tá? E aí comecei, né? Bom, acho que foi nesse mesmo dia, correndo ali, eu cheguei a um momento que eu falei, vou parar, vou morrer, não tem como sair. E os caras ficavam, vai, pede pra sair. E aí depois falava, não tem como sair, agora já era. E eu correndo lá, Pegadinha do malandro. era, cara, era. Mas eles insistiam que era assim, o que eles queriam ali era aumentar o nosso estresse, né, tanto físico quanto emocional. Então eles ficavam com esse jogo, né? Pô, pede pra sair, e alguém falava, pô, eu quero sair, aí os caras começavam a cascar o bico, e não dá mais não, já era. E, e assim, às vezes eles falavam as coisas também para deixar a gente forte, tipo, pô, se você acha que não aguenta, você ainda aguenta um pouco mais. Então eu tinha esse jogo mental Não ali, era só coisa ruim, né? Não era sim, só não era desmotivando a exatamente, pessoa, também dando exatamente. força às vezes. Era um jogo mental, né? Tipo, não adianta nada você forçar ali a pessoa, mesmo numa situação que é para ser estressante, não adianta forçar que uma hora a pessoa não vai aguentar e realmente ela vai parar, né? Não tem jeito. Ela, pô, dá na cabeça dela que ela não aguenta de jeito nenhum, ela realmente não vai aguentar.
E os caras sabiam disso, tinha esse jogo psicológico ali. E, e aí, bom, eu lembro que eu tava correndo, cansado, e aí bateu tipo uma luz assim na minha cabeça, tipo, alguém tá conseguindo. E se alguém consegue, eu também consigo. Não é possível que eu seja o que não consegue. E, e aí, tipo, isso me deu força muitas vezes depois, tipo, olhar algo muito difícil e aí dava na telha, pô, alguém já conseguiu fazer isso aqui. Por que eu não consigo? Né? Eu vou conseguir. E isso aí acabava me dando um gás a mais. Isso até hoje, né? Me dá bastante gás. E acho que é o jeito que eu uso para me inspirar nas pessoas, é ficar pensando, pô, essa pessoa conseguiu fazer algo muito difícil, estou com a tarefa aqui parecida, então eu consigo também. Eu vou lá e tento e vou conseguir. E então assim, teve também me ensinou muita coisa, tem muita história da Força Aérea. E mas teve essas coisas que foram chaves para mim, tipo, primeira vez ali sob pressão, sozinho, né, me sentia sozinho. E aí depois comecei a perceber que não era fraco, eu conseguia fazer muita coisa. E aí, enfim, daí para frente, talvez depois a gente volta, mas resumindo, que eu tô falando bastante nessa, mas daí para frente, acho que depois, no primeiro ano, as primeiras 3 semanas foi quando a gente ficou de quarentena, e aí depois é mais 3 meses como recruta, e a gente se forma soldado de segunda classe. E no primeiro ano é o ano obrigatório, né? Eu ganhava R$ 880 no final do primeiro ano. Eu gravei esse número. R$ 880. E assim, era antes de entrar lá, eu não tinha salário, né? Foi o meu primeiro emprego. Até tentei algumas coisas, mas não quiseram. E não cheguei nem a fazer entrevista. E aí esse foi o meu primeiro emprego. Então não tinha salário. R$ 880 para mim dava para viver a minha vida. Sempre tive um padrão de vida baixo. E eu pensava, pô, vou manter, vou viver. Mas eu não ia querer ficar, eu queria, acabou o ano obrigatório, eu ia sair de lá, ia tentar outra coisa. Esse era o plano. Né? E aí, quando eu estava no finalzinho do ano obrigatório, descobri que o salário ia para 1.500. E aí os olhos cresceram, né? Falei, poxa, 1.500, 880, estou me mantendo assim. Eu tive meu pai e minha mãe em casa colocando comida na mesa. Isso sou muito grato e assim, nunca faltou, nunca faltou. E, e aí, bom, R$ 1.500, eu não queria, cara, mas R$ 1.500 poxa, eu já ia poder comprar umas roupinhas mais legais, né? Eu nunca tinha tido roupa de marca, meu primeiro salário lá na época dos 880 ainda, foi um tênis da Oakley, uma camisa também da Oakley. Então, Vou colocar aqui na imagem a ah, foto. mas foi, cara, e assim, e aí eu falei, poxa, vai pra 1.500, beleza, vou ficar. E aí eu fiquei, só que já com o pensamento de, poxa, e o que eu faço depois, né? E isso aí acho que eu sempre tive, o que eu vou fazer depois? Eu nunca me contentei ali no momento atual. Lógico, toda vez que eu avanço um passo, me dá uma tranquilidade, eu fico, poxa, beleza, agora já consegui uma meta ali, fico felizão. Mas eu sempre penso no depois, né? Eu nunca gostei de me acomodar com nada. E, e aí, bom, eu acho que fiquei esse primeiro ano obrigatório, né? E aí de lá eu fui pra banda, né? Logo me formei, depois dos 3 meses, eu fui pra banda e, e eu fiquei lá, eu era corneteiro, os caras descobriram enquanto eu era recruta que eu era corneteiro, me deram a corneta pra tocar na frente dos recrutas lá. E, e assim, cara, eu era muito tímido, até hoje eu sou bem tímido, mas eu sabia tocar. Eu peguei a corneta e toquei lá, fiz os toques dos caras, os caras ficaram de boca aberta. Porque assim, eles entravam, eles não eram. Não era muito comum entrar um músico, né? E eu já tocava antes da Força Aérea, eu tocava em fanfarra de escola. E aí eu sabia tocar, né? Eu ouvia os caras tocando e eu pensava, pô, isso aí eu sei fazer, né? Os caras chegaram com a corneta, eu cheguei e fiz. E, e aí me jogaram na banda e acho que, cara, aí foi talvez foi a minha primeira vantagem. A primeira vantagem que eu tive lá dentro. E não tive muitas, tive bastante por estar na banda, né? Mas foi uma vantagem que eu tive. E na época eu lembro que eu não gostei porque o pessoal vibrava pô, sou infantaria, eu sou do batalhão. Gostava pra caramba, né? E era assim, o pessoal ia já pro serviço administrativo,
entre os recrutas ali, soldados, o pessoal olhava e olha lá, o cara lá não aguenta tanto aqui, foi lá para o serviço administrativo. Tinha isso. Depois isso foi acabando, né? Vai passando o tempo, cada um entende que cada um tem um papel ali a cumprir, uma missão a cumprir, e então isso acabava. Mas aí eu não gostei muito, pô, queria vibrar, queria dar tiro, né? Mas fui pra banda e falei, tá bom, isso aqui eu sei que tá tranquilo pra mim. E aí eu lembro que eu cheguei na banda, cara, e eu era. O pessoal me chamava de questionador. Eu só caí a ficha disso depois que eu já tinha saído, que um cara que eu ainda tenho contato, que tava comigo lá, ele me trombou e falou, cara, e aí, o questionador? E eu fiquei, como assim questionador? Aí comecei a relembrar, né? Poxa, eles me chamavam de questionador. E porque eu perguntava tudo, tudo, tudo. Chegava perguntando, pô, como é que é isso? Por que que é isso? Por que que vocês fazem assim? E, e assim, eu lembro que, como eu sabia tocar e eu sabia ler partitura, eu cheguei assim e eu aprendi muito rápido. E, e o pessoal não tinha tanto conhecimento de partitura, então eles pegavam de ouvido. E aí, quando você ouve uma coisa de ouvido e aí vai tocar, e aí, por exemplo, alguém erra alguma coisinha, uma outra pessoa ouve o que essa pessoa tocou e acha que tá certo, e aí vai propagando esse erro, né? E a gente tem as partituras para poder não ter isso, né? E eu ia direto na partitura. Eu sempre fui, acho que um pouco meio curioso demais, e aí eu olhava direto na partitura e falava, pô, isso aqui é assim. E falava, pessoal, mas pessoal, por que vocês tocam assim? Porque isso aqui não é assim. E, lógico, eu já tinha um medo de chegar, aprender rápido e o pessoal ficar bravo comigo. Mas o pessoal era muito de boa lá também, nesse ponto, né? Então, eu lembro que, não todos, alguns achavam que eu estava errado, achavam que eu estava viajando, mas tinha alguns que sabia de partitura, né? E aí chegava e falava, Pereira, era Pereira não, diga. Falava, Pereira, é isso mesmo. Vai lá, Pereira, é isso aí, está certo. E aí, acho que rapidinho, os sargentos lá também que sabia, já falava, pô, Pereira, você vai dar treinamento pro pessoal lá. E eu já pô, me sentindo todo popozão, pô, caramba, acabei de chegar e já vou ensinar o pessoal a tocar. E aí eu fiquei marrento, confesso que eu fiquei marrento. E, e assim, acho que muita coisa depois, os caras queriam me escalar para umas missão mais difícil, eu falava, não vou, falava que ia me deixar preso. Só que, cara, assim, eu sabia tocar e assim, era pegado para mim, porque eles me colocavam nas missões que eram mais difíceis, tipo, mais cansativa, na real, eram uns horários mais apertados, como corneteiro, né? Uns horários mais apertados e tinha que ir pro interior, porque tinha que dar um toque para um comandante que ia vir não sei de onde, que eram uns toques diferentes, né, específicos para eles. E aí eu ia, né? Só que quando eu voltava doido. Eu voltava com sangue no olho e os caras, oh, tem missão lá da infantaria, você vai ter que ir, sei lá, varrer alguma coisa. E eu falo, não, não vou não. Não vou não. E eu me escondia, né? O pessoal do batalhão nem sabia que eu tava lá, nem via. Quem via era o pessoal da banda. E o pessoal da banda tinha que ir também, né? E chegava o sargento, não vou não. Na moral, não vou não. E o sargento, cara, ele me protegia. Tinha um cabo que não tava nem aí pra mim. Tinha dia que ele chegava bravo lá e falava, vai sim, Pereira. E ele falava que ia me deixar preso direto lá. O sargento não deixava. E assim, bom, coisas de lá, né? E assim, aí eu já comecei a pensar, poxa, não é isso que eu quero. Né? Não é isso que eu quero. Mas o que, que eu quero depois? O que, que eu vou fazer? Lá a gente já tinha um tempo de carreira, já era limitado. A gente tinha esse primeiro ano, aí se quisesse ficar, e se tivesse vaga. No meu caso, como era o ano da Copa do Mundo, teve vaga para toda a minha turma. Então quem quisesse ficar, ia ficar, porque ia precisar de gente para a Copa. E aí eu falei, pô, vou ficar, beleza, vou ganhar aqueles 1.500. E, e aí eu fiquei, e aí foi passando o tempo, já não queria mais. Depois desse primeiro ano, que a gente chama de engajamento, para ficar mais, a gente recebe mais 2 anos. E aí depois tem de novo engajamento, se tem vaga, a pessoa quer, fica mais um ano. E aí depois vem promoção, mais 2 anos, depois outra promoção, mais 2 anos e tchau. É rua. Não tem jeito de ficar, não importa se você é o melhor, isso aí já começou a me São incomodar. 7 anos totais, né? 8 anos. Sete? 8 anos. 8 anos totais. 8 anos totais e aí eu já fiquei incomodadaço. Já falei, poxa, não importa se eu for o melhor. Deu os 8 anos, tchau, é rua. Mas aí, assim, a gente poderia fazer prova, né? E no ano que eu tava, a prova já era externa. Tipo, eu ia concorrer com qualquer um lá fora para virar sargento ou tenente, né? Oficial. Mas eu concorria já com qualquer um. Então não tinha nenhum privilégio por estar lá dentro. Bom, não sei
certo ou errado, mas o que caiu a ficha para mim, o que ficou marcado foi, deu 8 anos, acabou, né? E eu tinha que fazer alguma coisa. E aí, bom, eu coloquei algumas metas para mim. A primeira delas era, eu tenho que sair ganhando o mesmo tanto, pelo menos o mesmo tanto que eu já ganho hoje, né? Que, assim, eu nunca fui de aumentar o meu padrão de vida, mas eu também não queria diminuir. Eu também não queria precisar diminuir. E, e aí, beleza, pensei, vou fazer um curso técnico. E lá dentro, quando eu tava na banda, o sargento da banda, ele era um cara, pô, muito gente boa demais, cara. E ele, assim, Edson Lima, até o nome dele, sargento Edson Lima. Eu não ia falar o nome de ninguém para não ser injusto, mas o caso dele é um caso que, assim, ele Mas me vale a ajudou muito. pena. Sim, cara, ele me ajudou muito. E, e ele, assim, ele chegava e falava: olha, vocês têm que estudar. O pessoal até tinha um bordão, falava: estudar, vai estudar. Ele falava com sotaque. E aí ele falava: vocês têm que estudar. Cara, ele pegava o almoço dele e ensinava a gente. Dava aula no horário de almoço. A gente ia almoçar, a gente era do batalhão, a gente tinha 1h30 para almoçar. Então a gente ia 11h30 da manhã almoçar e aí voltava e geral, pô, cansadão, ia dormir, né? Ele não deixava, não. Ele falava: acorda todo mundo, tá na banda, vamos estudar. E ele ensinava. O pessoal não gostava tanto, porque ele era um pouco bravo. E se não estudasse, ele mandava pagar flexão. Mas assim, para mim, eu sempre não liguei, né? Eu pensava, pô, isso aqui tá me dando valor, eu tô ganhando alguma coisa com isso aqui. Então tá bom, né? Melhor do que. Lógico, o dia que eu tava cansado não dava, mas eu fugia e dormia também. Mas na maioria das vezes eu tava lá estudando. E aí ele, pô, ele contava, acho que ele passava mais tempo ensinando coisas da vida normal do que ensinando aula de verdade, lição. O pessoal não gostava tanto por causa disso. Mas era importante, cara, eram umas coisas importantes. Ele falava: pô, vocês têm que sair daqui mantendo o padrão de vida. Vocês vão fazer o quê? Daqui a pouco vocês vão pra rua. E ele ficava contando essas coisas. E, e aí, bom, esse cara acho que me ajudou muito por causa disso. Porque ele ensinava, né? Porque ele pegava no pé. E aí eu comecei a fazer pensei, vou fazer alguma coisa pra, sei lá, pra me manter, né? Eu pensei, pô, como é que é pra ser sargento? E aí eu fiquei curioso, como é que é pra ser sargento? Aí eu falava com o pessoal comentava, pô, tem que fazer uma prova, e aí vai cair física, matemática, português, acho que era inglês. E aí tem que fazer essa prova para você virar sargento. Eu falei, beleza. Então, o que mais? Né? Aí o pessoal: mas tem mais jeito. Eu sei fazer o curso técnico, vai ter que fazer a prova também, mas a prova acho que era mais fácil, acho que tinha menos questões. E aí falou: se fizer o curso técnico é mais fácil. E aí eu sempre gostei de TI, sempre gostei de computador. E aí fui fazer, pensei, vou fazer um curso técnico de informática, né? E esse sargento ele falava uma coisa interessante, que assim, ele falava: olha, você tem que mirar no alvo, mas você tem que mirar no alvo longe, um alvo grande. Por quê? Se você errar, você vai esbarrar dos lados. Se o alvo for grande, você esbarra dos lados, e dos lados, como ainda está no alvo, é alguma coisa que tem de bom ali. Então eu sempre tive esse pensamento de, pô, o que eu vou fazer aqui? Qual é o meu próximo passo? Se der errado, eu quero pelo menos ter me preparado também para as outras opções. E aí, por isso que eu fiz um curso técnico de informática. Pensei, eu vou fazer a prova ali de sargento, mas se der errado, vou fazer outra coisa, vou seguir, sei lá, vou fazer vou para lá trabalhar lá fora como técnico de informática, vou montar computador, vou fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, não que seja algo errado, não que seja uma profissão ruim, mas não era ali o meu primeiro objetivo. Então, eu queria ter objetivos para poder seguir se o primeiro não fosse como eu queria. E aí, eu peguei e comecei a estudar, né? Fiz o curso técnico. E aí, cara, teve uma outra coisa logo depois, durante essas aulas ali no horário do almoço e tal, que abriu minha mente, né? Poxa, eu tava refletindo até esses dias sobre isso e assim, toda vez que eu paro para lembrar daquilo, eu tenho alguma visão, algum insight, alguma coisa que me ajuda. Que é assim, esse sargento ele levava alguns sargentos, alguns tenentes, oficiais, ele levava lá para dar aula pra gente também. E aí, pô, começava a contar a história da vida deles, o que eles tinham feito, tinha umas coisas bem interessantes até lá e umas coisas motivadoras. E mas aí chegou uma sargento um dia que ela levou e uma folha de sulfite assim com escada desenhada. E acho que lá em cima no topo estava escrito sucesso. E aí eu pensei, pô, olhei, né? Ela foi e explicou o que era para fazer. E ela falou: olha, aqui nesse sucesso aí você vai ter que colocar
tava todo mundo, ela falou, vocês vão ter que colocar as coisas que vocês querem daqui a 10 anos, se não me engano. Daqui a 10 anos. Marca lá. E aí eu não sabia. Mas eu sabia que eu queria. Eu não lembro nem o que eu coloquei, cara. Mas era alguma coisa, sei lá, carreira boa, caça, alguma coisa desse tipo assim. Mas era um sucesso, né? Acho que o legal ali foi o insight. E ela falou, olha, e a cada escada é um ano, cada degrau da escada é um ano. Então, em cada degrau você vai colocar o que você tem que fazer para, no final dos 10 anos, chegar ali no sucesso. E aí eu comecei, eu tinha colocado que acho que em 3 anos eu ia virar sargento, fazer a prova para sargento. E aí eu comecei a marcar, né? Pô, eu tava no curso técnico já, falei, ó, isso aqui, curso técnico, próximo ano também, depois prova para sargento, e aí fui fazendo a escadinha. E aí, cara, isso eu lembro que abriu minha mente de eu falar, putz, um planejamento aqui, ó, de anos, que eu não tinha isso, de planejar os próximos anos, né? E acho acho que foi por isso até que eu reprovei o ensino médio, o terceiro ano, porque eu não sabia o que eu ia fazer depois. Eu lembro que eu estava desesperado. Pô, o que eu vou fazer? Vou sair daqui e vai ter o que depois? E aí eu comecei a ter, foi onde eu tive essa visão de começar a planejar próximos anos, né? E eu lembro que na época, para mim já foi difícil planejar os 10 anos inteiros, né? Eram coisas bem distantes assim. E acho que eu carrego isso até hoje, né? Eu não consigo planejar tanto tempo assim. Eu costumo planejar. Lógico, a gente sempre tem algum alvo gigante. Isso eu sempre guardei para mim. Eu quero ter sempre um alvo gigante, mas sempre muda esse alvo também. Então, eu sempre planejo ali os 2, 3 próximos anos no máximo, e aí vou mudando, de acordo com o ambiente, de acordo com a situação. A gente vai aprendendo mais e algumas coisas param de fazer sentido, né, porque a gente conhece mais. E, e aí, bom, essa foi o que aconteceu naquele dia, né, abriu minha mente e direto eu me pego pensando nisso e dá mais um insight. Eu falo, putz, pô, não posso pensar em muito tempo longe, por exemplo, né, não posso um alvo muito longe, muito distante. E aí levo também isso de, pô, eu tenho que fazer uma coisa. Hoje eu acho que não tanto mais, que eu acho que já acabo seguindo algo mais focado, mas tinha isso muito de, pô, eu tenho que estudar para uma coisa, mas eu tenho que ter outras coisas que esse estudo que eu estou fazendo também me ajude. E, e aí, bom, logo depois do curso técnico, eu já comecei a desanimar de força aérea, de militarismo. Bom, acho que primeiro pela rotina, que eu não gostava muito da rotina, de chegar cidão, de ter que colocar ali o uniforme. Depois eu fui vendo umas coisas que para mim já não fazia mais sentido, tipo algumas formalidades que eu achava sempre demais, não fazia mais sentido para mim. E aí eu cheguei e eu falei, estava terminando o curso técnico, né? E eu vi que eu não ia conseguir manter o meu padrão de vida naquela época com o curso técnico. Eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que eu conseguiria, com o conhecimento que eu tenho de mercado e o que eu tinha naquela época, eu acho que sim, daria. Mas na época já parecia que não, né? Eu pensei, poxa, eu não vou achar um emprego que vai me sustentar com isso aqui. E, e aí, poxa, beleza. Eu lembro que eu cheguei um dia com sono, mas muito cansado. Eu chamei o sargento, falei, sargento, seguinte, me ajuda. Eu quero uma opinião. Aí ele falou, fala, Pereira. Eu falei, sargento, seguinte, eu preciso fazer alguma coisa no próximo ano, né? Isso eu acho que comecei o curso técnico em 2015, passou um ano e meio, eu ainda tinha mais tempo, né, para servir, e eu falei, ó, sargento, próximo ano eu preciso fazer alguma coisa, não sei o que eu faço, o que o senhor acha? Quero, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma faculdade. E um amigo meu, um colega, né, de trabalho lá, ele contou que um outro cara que trabalhava comigo também tinha conseguido uma bolsa de 100% numa faculdade. E aí eu já tinha esse negócio na cabeça de, pô, se alguém consegue, eu também consigo, né? Fiquei pilhado com isso, né? E aí eu pensei, pô, eu também consigo uma bolsa 100%. Vou procurar uma bolsa 100%. Eu falei pro sargento, sargento, eu vou tentar ir, se não der, eu vou pagar, porque eu queria de qualquer jeito começar uma faculdade. Então, se não der, eu vou pagar. E mas ele falou: "Tá bom, Pereira, vai lá, estuda isso aí, tem que eu só queria alguém para falar sobre isso, saca?" E aí eu fui e aí eu comecei a estudar com esse pensamento, poxa, e com o planejamento e o pensamento de outros alvos. Então eu comecei a estudar, um cara que tinha estudado comigo, ele tinha conseguido, acho que foi no ProUni 100% no Mackenzie. Eu falei, pô, Mackenzie é uma faculdade mó top, mó boa. Vou fazer no Mackenzie então, vou estudar para Mackenzie. Mas lógico, qualquer outra
para mim seria de boa, né? Eu não teria condições de pagar, eu acho que eu não teria condições de pagar a faculdade. E eu tinha e bom, eu tinha outros motivos para que eu tinha assim, eu pensava em começar a faculdade, parar de trabalhar e focar só nisso. Para isso eu ia precisar de dinheiro, né? E por que que eu tinha esse pensamento? Porque foi passando o tempo lá, eu tô falando, mano, se quiser cortar, você pode cortar, tá? Fica tranquilo. Foi passando o tempo lá enquanto eu tava trabalhando, e aí eu fui vendo algumas pessoas que entravam lá no cargos mais altos, né? E, cara, tinha muita coisa, as coisas que eu não concordava, tinha muita coisa que o pessoal mandava a gente fazer que eu olhava, batia o olho e falava, pô, isso aqui tá errado, não é assim. E, e aí o pessoal insistia, né? Eu lembro que tem uma vez que eu fui até falar com o cara, eu cheguei pro cabo e falei, cabo, o senhor tem certeza que é pra fazer isso? Ele me olhou com cara de bravo e falou, é pra ir fazer isso sim, soldado, vai lá, tô mandando. Eu falei, tá bom. E já saí puto. Eu lembro que eu ia pro curso técnico à noite e ia chegar atrasado nesse dia, porque a gente não tinha horário pra sair. Deu 5 horas, o pessoal juntou o batalhão pra mandar embora, o pessoal, e falou, ó, vocês têm que carregar armário. Eu falei, tá bom, não carregar armário. Aí eu fui falei pra ele isso, aí ele duvidou. E eu falei, putz, tá bom então. Deu pra fazer, eu sou soldado, cara é cabo. E aí eu fui e a gente foi, pegou os armários e carregou pra um lugar. E aí ele pegou e chamou o comandante lá do batalhão. O comandante desceu, olhou, falou: puta que pariu, vocês não prestam atenção no que eu falo, não é? E aí, tipo, a gente soldado, a gente baixa a cabeça na hora, né? Porque se ele começa a punir ali o cabo, manda, sei lá, pagar flexão, a gente tem que pagar também. Né? A gente não pode ver o mais antigo pagando e ficar de boa. E aí eu já fiquei louco, né? Falei, ó lá, eu avisei pro cara e o cara não me ouviu porque eu era soldado. Aí ele pegou e mandou, tipo, pegar os armários e colocar em outro. Eu não lembro se era trocar de alojamento ou era trocar de caminhão. Aí vai nós de novo, todo mundo, carregar armário, uns armários pesadão. E eu, puto, fui lá falei, tá bom, vou carregar. Mas aí tinha essas coisas que me incomodava demais, né? Poxa, os caras não estavam prestando atenção, é porque soldados. Falava que soldado não era para pensar. E já parecia que eu tô falando mal aqui, mas tinha umas coisas lá que eram, assim, zoadas, coisas zoadas lá. E, e aí, bom, eu tinha, já não tava mais tão afim, né? E aí queria ir para fazer a faculdade. E tinha isso na minha cabeça, de, poxa, eles estavam, muitas, não no caso desse cabo, né? Mas muitos oficiais lá estavam na posição de oficial, na posição de dar a ordem ali, né? De mandar, porque tinham estudado a mais. Né? E não era assim de estudado a mais e eles sabiam a mais, eram mais competentes. Porque, cara, assim, o pessoal chegava da escola, e vai, caso de sargento, chegava da escola com 2 anos e tinha soldado lá com 4 anos de força, né? O soldado conhecia o quartel com a ponta da mão, com a palma da mão dele. Então, mas eles não queriam saber. Então, essa experiência que o soldado tinha era ignorada totalmente, porque ele era soldado. E, e aí, na minha cabeça, tinha muito disso, de, poxa, qual que é a diferença? Por que, que ele consegue, né? Por que, que ele conseguiu isso e eu não consegui? Bom, eu não tinha conhecimento, eu não sabia que tinha prova, que tinha algo desse jeito. E eu também não tinha estudado tão bem. E aí eu pensei, pô, o que tem de diferente aqui é que ele estudou e eu não. Tá? E aí, bom, o que, que precisa para eu estudar? Eu sempre fui curioso, né? O que, que precisa para eu estudar? Precisa, sei lá, estudar mais, precisa estudar com tranquilidade, não dá para estudar trabalhando. E eu pensei, poxa, então beleza, eu vou entrar na faculdade e vou parar de trabalhar, vou terminar a faculdade e aí sim eu vou estar no mesmo nível de conhecimento. E aí não vai ter diferença mais, na minha cabeça era essa, não vai ter diferença. E, e aí foi o que eu fiz. Poxa, eu pensei mirei ali em uma faculdade que eu não tivesse que pagar. Então, ProUni, um vestibular direto, que depois eu descobri que é muito difícil, muito pouca vaga. E, e aí eu fiz isso, né? Fui sempre com esse alvo, mirei ali no Mackenzie e aí tinha foco de qualquer outra que viesse, pô, tô felizão. Pensei até em, pô, mudar pro Rio Grande do Sul, mudar pro Sul, que uns amigos meus falaram que lá era mais legal para estudar e tal. Tinha umas faculdades boas lá e de umas federais, né? E eu falei, tá bom, vou ver o que dá. Eu lembro que começou, estudei, né? Paguei cursinho, então o dinheiro que eu tinha que sobrava, estudo, até hoje é assim, e sobrava, pô, estudo, pagar cursinho do objetivo. E aí eu estudei, eu lembro que eu chegava lá, não falava com ninguém, estudava, saía.
não fiz um amigo, acho que ninguém sabe que eu existi lá. E eu não falava com ninguém. E fui na Paulista primeiro, aí fui para o aeroporto, fui trabalhar no aeroporto, mudei para o outro de Santo Amaro. No aeroporto eu também tive uma sorte, caí num setor muito bom. E lá o comandante já tinha uma visão um pouco diferente, né, de necessidades, né? Só, o comandante, assim, o meu chefe. Os outros não, os outros não estavam nem aí, é soldado, tem que fazer tudo. Mas eu lembro que eu trabalhava, não quero nem queimar alguém lá, mas eu lembro que eu entrava às 13 horas e tinha que sair às 17. Isso para todo mundo, né? E aí eu falei não, um cabo que estava lá, Cabo Silva Costa, mais um que merece ter o nome. Esse cabo, pô, todo mundo lá acha que merece, mas esse cabo teve uma coisa muito chave, que ele foi, que ele, acho que ele viu o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, né? Na minha cabeça, na época, não era muito esforço, não. Depois, e todo mundo que contava, né, principalmente o pessoal da família da minha mãe, minha mãe conta, né, que quando ela contava o que eu estava fazendo, o pessoal fala, nossa, mas o Thiago tá estudando muito, o Thiago tá se esforçando demais. Na minha cabeça, pô, tava normal, né? Tava de boa. Tava E fazendo sua parte, né? Tava correndo atrás. tava correndo atrás. Eu sempre fui de aproveitar minhas oportunidades. Se eu tenho oportunidade, minha responsabilidade é aproveitar. E ponto. Sim. E, e eu sempre fiz isso, né? Pô, tem que aproveitar acho que eu aproveitei a maioria delas. Quando eu cheguei lá no aeroporto, o pessoal falou, olha, você vai ter que você vai trabalhar aqui, você vai ter que fazer tal função, tá? E aí eu lembro que tinha que separar. Ele chegou eu e mais um cara, e tinha um soldado de primeira classe e um cabo. E cada um ia ficar com um, né? Ia assumir as tarefas do outro, que esses dois estavam saindo de lá. E, e aí eu lembro que o sargento Leonel também, e ele foi um cara também muito importante e me ajudou bastante. Ele falou, pô, vou deixar o Pereira aqui mais antigo, com o cabo pô, quem era? Freitas. O Freitas chegou comigo. O Freitas vai ficar com esse 1 tô na primeira classe, né? E aí eu já fiquei, puxa, eu vou ficar com o Cabo. O Cabo vai me mandar ralar. E pô, o Cabo é mais antigo, né? Tá mais longe de mim. Então ele senta o macete, eu não vou poder fazer nada. E aí, mas beleza, fui. E eu lembro que o pessoal falou, pô, o quartel é mais de boa. Você não vai precisar ficar prestando continência o tempo todo. É mais tranquilo o quartel. E eu lembro que o cabo chegou lá onde a gente estava, e toda vez que chega um mais antigo, continência e tal. E a gente não fez nada, nem eu nem outro ano. E aí o cabo olhou assim e falou: O que foi, soldado? Tá me vendo aqui não? Flexão. A gente caiu na flexão lá. E eu falei: Puta, mano, os caras não falaram que era de boa aqui? Que é isso? Primeiro dia o cara acabou de me conhecer, mano. E nem sabia quem era a gente, mano. E mandou flexão, pá. Aí o sargento, eu olhei pro sargento na hora, o sargento não fez nada, eu falei, pronto. Aí, ó, o cabo tá mandando flexão, imagina o que esse sargento vai fazer. E beleza, flexão, levantamos, pá. E aí depois o sargento, o cabo acho que saiu, o sargento foi e falou quem tinha que fazer, falou que ia ficar com o cabo lá. E aí eu fui falar com o cabo, me apresentei. Ele era meio marrento, mas cara, gente boa, coração bom demais. Eu falo com ele até hoje. Gente boa demais, porque assim, eu sabia, eu já tinha percebido que eu tinha uma facilidade para aprender. Não sei se por inteligência, eu nunca me achei muito inteligente, não. Mas eu sempre fui curioso demais, demais. E pô, quero saber como é que faz, quero saber por que faz. E, e aí eu sempre fui atrás. E eu sabia que eu ia chegar lá, já tinha percebido que eu ia chegar lá e eu ia aprender rápido. E ele me mostrou uma planilha. E eu tava fazendo curso técnico, cara, já tava com mente de computeiro, de fazer, de mexer com planilha. Já tava vidrado nisso. E aí eu cheguei e falei, poxa, bora fazer. Vou mexer nessa planilha aí. E aí eu olhei e tinha um monte de padrãozinho que dava para colocar fórmula, colocar cor. Era uma planilha que controlava a inspeção de saúde do pessoal. Então tinha lá os controladores de voo e a gente tinha que controlar a inspeção de saúde e só para lembrar eles, né? Falar, ó, você tem inspeção de saúde tal dia. A gente mandava um e-mail lá e porque eles tinham que fazer uma vez por ano e às vezes afastava e tinha que fazer certinho, né? E inclusive eu lembro que quando eu cheguei lá tinha 15 afastados por causa disso. Depois o sargento que me contou isso. E aí foi passando o tempo e a gente, quando eu saí de lá, tinha 3, se eu não me engano, afastados. E a maioria dos afastados era tipo erro de perdi o prazo e ficava muito tempo afastado à toa. E eu até me orgulho disso, de falei, puxa, somente controlando ali as datas certinho, caiu para 3. E então foi já um ganho que eu nem percebia na época. Pô, tá rolando.
E tá legal, tá bom. E assim, lá tinha muita coisa que não fazia sentido, mas com cabeça assim mais tecnológica, né? Tinha um sargento lá que estudou na mesma faculdade que eu, e ele comentou, ele falou, cara, você vai chegar, vai ver coisa aqui que você vai abrir mente, principalmente se é de computação, você vai olhar e falar, poxa, isso aqui já é perda de tempo. E, mas é assim, porque os sistemas são assim, não tem o que fazer por enquanto. E até que um comandante perceba isso e mude, né? Alguém lá de cima, lá de Brasília e tal, consiga. Lá em Brasília fica o pessoal que. Os chefões, né, os generais. E aí eles falavam, pô, até que alguém lá perceba, vai ser assim. E quando eles perceberem, ainda vai demorar. E eu tinha que fazer, né? Mas a planilha eu tinha. A planilha eu conseguia mexer. E eu lembro que eu coloquei várias formas, várias funções, e eu com medo do cabo ficar chateado comigo, tipo, o soldado chegou já fazendo um monte de coisa ali, pá. Nada, cara. Cara, pô, mente aberta demais. E falou, pô, se for, vai facilitar seu trampo, Pereira, pode mandar bala, pode fazer. E eu falei, beleza, vou fazer. Quando eu fiz, ele ainda chegava e falava pra todo mundo, ele, ó, o Pereira aqui é um soldado bom, hein, soldado bom. O cara fez uma planilha da NASA lá. E aí eu falei, pô, fiquei felizão, né? Pô, cara, que eu sempre achei que eu ia chegar lá, o cara é cabo, sou soldado, era a experiência que eu tinha tido no batalhão, que o soldado não pode ser mais inteligente do que alguém acima dele. E lá não, eu podia, né? Ele tava de boa, né? Eu acho que não mais inteligente, mas eu tinha mais conhecimento ali sobre a planilha, né? Te E reconheceu, né, naquilo que você sim, sabia de habilidade, né? sim. E ele falava pra todo mundo, cara. Ele falava pra todo mundo, pô, abertão. E aí, isso que eu acho, pô, foi muito bom, né, pra mim, porque eu não tinha mais medo de fazer as coisas certinhas, né? E aí eu fiz a planilha e eu lembro que a gente demorava, quando a gente chegou lá, demorava, sei lá, era o dia inteiro para fazer, né? E era de ponta a ponta, lógico, tinha um tempinho que a gente ficava um pouco mais livre, mas já não tinha tanta folga de tempo, né? E, cara, eu comecei a fazer coisa que demorava uma semana, eu gastava um dia, né? Porque eu tinha tudo certinho na planilha. Então, reduziu bastante o tempo de trabalhar. E aí eu queria continuar estudando. Na época eu estava fazendo cursinho, e esse cabo falou, pô, vamos falar com o tenente aí, ó. Na época era tenente, hoje capitão Maurício. E, e aí ele é mais um cara que me ajudou bastante. Inclusive, pô, ele tem umas coisas que eu conto até hoje no pessoal, o pessoal. Mas ele me ajudou bastante. E aí ele chegou e esse cabo chegou e falou: Pereira, vamos lá falar com o tenente para você sair mais cedo, pô. Se você continuar estudando, você tem que estudar, vai sair mais cedo. E eu sempre fui de, poxa, se alguém tá me ajudando, eu tô atrapalhando a vida de alguém. Sempre ficava bem preocupado com isso, né? E aí ele pegou e falou: Não, que atrapalhando o quê, cara? Vai lá, pega, vamos. Tinha que sair às 7 todo mundo, né? Falou: Pô, não, você vai sair às 6, vamos lá conversar com ele. E ele falou: Pô, é comum aqui até, então tá de boa. Fomos lá falar com ele, eu morrendo de medo. E acho que foi uma das poucas vezes que eu pedi alguma coisa para um capitão, quando eu estava na época tenente. Quando eu estava no batalhão, a gente não podia falar com o nosso chefe, então tinha que pedir autorização pro sargento. A sargento ia lá, falava com ele, depois a gente podia falar. E lá não, pô, ele tava atrás de mim, cara. Então eu precisava falar com ele, eu virava as costas assim e falava com ele. O cara é muito gente boa também. E, e ele era desse pensamento, pô, você fez seu trabalho certo? Tá bom. O tempo que sobrar, tá de boa, eu te paguei esse tempo para isso. E então ele tinha isso, e desde que assim, você não jogasse fora, né? Fizesse algo útil. E eu tava usando para estudar. E aí eu peguei, beleza, conseguimos, a gente trocou ideia, ele me liberou. E aí eu passei na faculdade, e eu lembro que esse negócio de pegar um alvo gigante, mirar nele e esbarrar, se errar, esbarrar, e assim, modéstia à parte, eu esbarrei em coisas boas, né? Eu lembro que eu consegui no A15, né, bolsa pelo ProUni 100%, e acho que consegui uma no Rio Grande do Sul. Primeiro foi do Rio Grande do Sul, né? E aí eu coloquei minha nota lá, mas foi épocas bem próximas. Eu coloquei minha nota lá e eu lembro que eu liguei lá, eu falei, pessoal, e aí, esse ano não vou poder porque eu tô em São Paulo, tô na Força Aérea. Como é que eu faço? Eu tinha medo de tomar a vaga de alguém, né? E eu falei, como é que eu faço? Pô, e aí, eu posso trancar? E aí vocês dão a vaga para outra pessoa? Os caras falaram, você não vai conseguir dar a vaga para outra pessoa. Mas você pode trancar, só que você vai ter que vir aqui fazer a matrícula. Comecei a olhar passagem de avião, e porque não ia dar tempo de ir lá e voltar correndo. E aí pensei, acho que no último dia, cara, tirei meu nome de lá e aí eu coloquei na USP.
Falei, pô, não vou tomar a vaga de alguém, não vai dar certo na USP, mas vai que, né? Porque tava dando certinho, pela minha nota eu ia conseguir entrar, né? E aí eu falei, vai que, vou deixar. E eu lembro que aconteceu isso, aí quando deu a primeira chamada, minha nota foi lá, se afundou, entrou uma porrada de gente na minha frente, eu falei, já era. E aí beleza, né? Mas aí tinha depois, no Mackenzie, que era no ProUni também, o primeiro no FIES, o segundo ProUni, as duas com nota do Enem, e o Enem era a prova que eu tinha estudado e focado quando estava estudando para o objetivo, né? E aí, beleza, fui, pô, tô esperando a nota rolar e tal. E aí eu lembro que saiu numa 15, acho que foi numa terça-feira, saiu lá minha nota. E eu ainda com pensamento, eu não sei porquê, pô, eu vou tomar a vaga de alguém, né? Porque eu não vou conseguir estudar agora e desse jeito. E o plano era pegar lá a vaga, me matricular e, se eu não conseguisse estudar, eu ia pegar e ia trancar. E aí, beleza. Fui lá e a vaga rodando. E foi assim: a minha vaga saiu no Mackenzie na terça. E aí ia sair mais uma chamada na sexta, que era do SISU. E aí era onde eu tinha colocado na USP, né? E aí eu falei: pô, beleza, vamos deixar rodando. E aí eu juntando documento e tal, mas não muito afim, porque, assim. E aí juntando documento, mas já tinha conseguido o meu objetivo. Né? Já tinha conseguido, pô, o meu alvo ali gigante, que era o Mackenzie. A USP era ali uma sorte. E aí, cara, na sexta-feira saiu minha vaga na USP. Eu falei, mano, não acredito. E aí, pô, fiquei felizão, felizão, não sabia. Aí já pensamento de trancar, esquece. Pô, já pensei, mirei no alvo gigante, fui mais pro centro ainda do alvo. E aí, beleza, fui. Aí sim, o pensamento mudou. Falei, não, vou estudar, vou dar valor para isso, que isso aqui é uma oportunidade muito grande. Assim, eu tinha estudado muito, né, e estava já bem focado, e assim, eu já pensava assim, poxa, se esse ano não der, ano que vem eu consigo no Mackenzie de novo, porque eu sei que eu sabia que eu tinha coisa para melhorar, né, eu já sabia os pontos que eu tinha que estudar, e eu sabia onde eu tinha falha. Então, pensei, pô, no ano que vem eu consigo de novo, né, mas aí na USP eu falei, pô, a USP eu não vou conseguir de novo, não tem como, é impossível. E na minha cabeça era, eu sei que não é, mas na minha cabeça era. E aí eu falei, pô, vou estudar, vou dar valor para isso e fechou. E aí foi isso, cara. Acho que outra grande virada na minha vida foi isso quando eu entrei na USP. E não assim, que eu costumo falar, não que seja uma faculdade perfeita, a melhor de todas. Que assim, eu não gosto quando as pessoas olham e falam, o cara fez na USP, ele aprendeu muito na USP lá, tal. Lógico, a gente tem muita coisa boa lá, né? Tem muito conhecimento, e mas eu não gosto quando alguém discrimina, quando alguém separa alguém pela faculdade que fez, sabe? Então, conhecimento, cara, dá para conseguir de outro jeito, dá para conseguir de várias formas, e não é só lá. E lá tem muita coisa, realmente tem muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não usa. Muita coisa que é focado para quem vai para o mundo acadêmico, tem coisa que vai focado para, sei lá, mexer com hardware. Então, tem muita coisa que a gente não usa, né? Se alguém foca, sei lá, mercado de trabalho, foca nas coisas, ferramentas de mercado de trabalho. Se chegar ali no mercado de trabalho, vai saber pelo menos o suficiente, né? Enfim. E aí, bom, acho que foi a minha outra grande virada. E depois Que curso você fez, Thiago? eu fiz sistemas de informação. Eu não era Legal. bom em matemática. Um dos pontos que eu sabia que eu precisava melhorar era matemática. Apesar de, acho que na minha vida inteira, minha melhor matéria, disciplina foi matemática, que eu acho que eu mais aprendia, né? Quando chegou no primeiro ano, eu não tive professor de matemática. Então, cara, segundo e terceiro ano foi péssimo para mim. Eu não tinha base nenhuma. E depois eu entrei num bloqueio de que eu não aprendia mais nada de matemática. Então, eu sabia que ali era o ponto que eu podia atacar e que podia ter um ganho bom. E, apesar disso, matemática foi a minha segunda nota melhor do Enem. E a primeira foi redação, que essa sim era que eu achava que não tinha como eu tirar nota boa, nunca fui bom em redação. Errava, até hoje eu erro muito acento, muita palavra, erro, mas erro coisa feia, assim. E assim, foi a minha melhor nota. Então, surpresa, e aí eu comecei a pensar uns negócios de falei, putz, sei lá, é algo divino, é Deus, é alguma força superior aí que me deu essa nota, né? Que não é possível. E, e aí, cara, e aí eu fiquei nisso e, bom, consegui, entrei. E aí aí eu segui o plano que eu tinha, né? Vou parar de trabalhar. E juntei uma grana, parei de trabalhar
E aí, nessa época, eu tava brincando com a Bolsa de Valores também, perdi uma grana lá na Bolsa de Valores. Mas aí, bom, consegui fazer o que eu queria de. Você pediu dispensa lá? Então, deu os 4 anos. Eu poderia. No meu primeiro ano de faculdade. Eu entrei, eu recebia. Que eu sabia que eu tinha entrado, né? Foi final de 2016, começo de 2017, foi o ano que eu entrei. E aí eu ia ter até o final de 2017, e aí eu teria que ser promovido para poder conseguir ficar 2018 e 2019, e aí de novo 2020, 21, acho que era isso. Mas eu ia ter que ser promovido, né? O meu primeiro ano eu estudei e trabalhei, né? E aí chegou, eu lembro que o pessoal falou, pô, Pereira, você vai querer ser promovido? Se você quiser, o meu chefe falou, se você quiser, eu vou melhorar um pouquinho sua nota. Se você não quiser, tá de boa. Porque, cara, tinha muito disso lá. E era outra coisa que eu não concordo. Tipo, o chefe gostava muito do cara, chegava e dava uma nota alta. E aí, eu fui ver depois. Eu falei, não, capitão, pode colocar. Eu acho que ele já era capitão na época. Eu falei, pode colocar nota normal aí. Eu não quero ser promovido, não. Ele nem forçou muito, né? Ele sabia que eu já estava estudando, que já não fazia sentido para mim. Ele falou, mas só me fala certeza porque senão aí, sei lá, você vai sair, você não vai ter mais uma grana, você pode ficar desempregado. Então, se você tiver certeza, tudo bem. Senão, é melhor você ficar. Eu falei, não, tenho certeza. Eu tava já pompudão lá. Falei, pô, vou entrar e vou ficar vou estudar na USP, já tava o ego lá pra cima também. E, e aí, beleza. Aí saí, né? Fiquei, acho que metade de 2018 só estudando. Depois eu fiz uma iniciação científica. Eu já sabia que eu ia para o mercado de trabalho, mas eu queria conhecer o mundo acadêmico. Então, ainda assim, mantendo horizontes abertos, né? Mantendo alvos distintos. Então, fiz uma iniciação científica. é, Era um projeto para apoiar no ensino de computação. E, e aí, bom, foi um trampo, foi um estresse, mas eu aprendi bastante coisa. Aprendi .NET, e .NET não, era Unity, mas aprendi C Sharp ali. E aí fiz um joguinho, inclusive eu queria até melhorar aquele jogo. Eu fiz um joguinho assim suficiente para fazer os testes, né, da pesquisa, mas daria para fazer coisa melhor ali, daria para publicar, enfim. E aí fiz uma pesquisa, umas coisas legais, mas ainda assim estudando, né? Era estudando, era um trabalho, tinha uma renda de R$ 400, que era a bolsa que a faculdade dava, mas era uma coisa que eu estava aprendendo, né? E aí depois acabou esse projeto, aí eu tive certeza que eu não queria mundo acadêmico. E assim, não é ruim, é até legal, tem seus pontos bons, mas para mim eu via uma distância muito grande do mundo acadêmico de computação com o que está acontecendo de verdade em computação, né? Assim, acho que tem muitas áreas muitas não, quase todas as áreas ainda a academia consegue gerar conhecimento, consegue gerar bastante coisa, mas eu vejo o mundo acadêmico, hoje nem tanto, mas naquela época eu vi o mundo acadêmico bem distante do mercado de trabalho, principalmente quando eu comecei a estagiar, que eu vi um mundo de coisas novas e que não tinha isso na faculdade, né? Tinha, lógico, a base sempre teve lá e eu acho muito importante, mas tinha muita coisa que já não estava mais assim, valendo de verdade para quem vai trabalhar com o mercado de trabalho. Acho que assim, para quem vai trabalhar com o mercado de trabalho, teria coisas que daria mais resultado ali. Mas, para quem ia para o mundo acadêmico, faz sentido. Para quem ia trabalhar com base de coisa, acho que faz sentido. E também, assim, onde eu estava, né, lá na USP, era uma pegada bem acadêmica, então eu acabei sofrendo com isso. Né? E aí, beleza. Pensei, não quero mais mundo acadêmico, já aprendi, já testei o que eu queria testar, fiz a iniciação científica, então eu vou para o mercado de trabalho. E aí eu fui para o mercado de trabalho, os meus amigos, os colegas todos, estavam indo pro Itaú, indo para. Pô, Itaú chegava lá, o pessoal falava que era a escola do Itaú. Chegava lá pegando geral. Pegava metade da turma. Os professores brincavam lá no começo, falavam, pô, hoje aqui deve estar o pessoal aqui, alguns estão estagiando, mas no próximo semestre metade da turma vai estar no Itaú. Então, já era meio que, sabe, o pessoal sabia o que acontecia. E acontecia mesmo, tipo, pegava geral lá. E, e aí, bom, tentei no Itaú, pensei, vou me inscrever, né? Vou tentar no Itaú. E aí não rolou. Fui lá no painel, primeira interação, fui cortado. E, e aí, bom, acho que
Aí foi até aí por isso que eu parei de falar de política, cara. Eu lembro que um cara chegou lá, um gestor chegou e me perguntou de política, eu não lembro nem o que eu respondi. Mas eu tenho quase certeza que foi ali que ele me cortou, né? Porque assim, eu tava me sentindo bem, eu tava achando que tava tudo certinho lá. Fui o primeiro a ser cortado. E aí, mas falei, beleza, não deve ser isso, né? E depois eu fui ver uns vídeos, fui ver como é que funcionavam as coisas. Fui sempre curioso, como é que eles selecionam as pessoas, por que, que as pessoas são escolhidas. E aí uma mulher lá no vídeo falou, olha, não pode falar de política, não pode falar de religião, de futebol. Eu falei, ah, tá, então deve ter sido aquilo. Talvez era até outra coisa, né? Não sei, às vezes era o perfil das vagas, tal. Mas me pareceu muito que foi aquilo. E aí eu gravei isso, pô, não vou falar de política, falo muito com os meus amigos, com minha família, mas ambiente profissional, zero. E aí, beleza, fui, e aí eu me inscrevi para, deixa eu ver, para uma outra empresa, PagBank, se eu não me engano, e foi um processo seletivo até bem interessante, aprendi muita coisa ali no processo seletivo, e, de novo, oportunidade de aprender, tô aprendendo. Oportunidade, eu tô buscando, tô tentando ganhar alguma coisa. Então, estava aprendendo ali com o mercado financeiro, aprendendo ali a própria história do PagSeguro, e, e aí, beleza, fui pro... Aí fiz a entrevista, eu gosto de códigos que envolvem matemática. O cara pegou e falou, me dá um exemplo de um código que envolva matemática. Eu travei. E eu sabia vários, porque, cara, na faculdade a gente aprendia isso. E eu travei, eu falei, eita, poxa, o cara vai entrar nesse nível. E eu acho que eu lembro, eu falei alguma coisa do Fibonacci, algo desse tipo. Mas falei, boa, beleza, bora. E, e aí, beleza, falei o Fibonacci, ele aceitou e ficou tudo de boa. E aí tem uma outra coisa que aí foi onde eu comecei a querer, sabe? De querer algo numa empresa assim. E eu perguntei do dress code do pessoal. Eu tava vendo muitas vagas e o pessoal tinha muito dress code nas vagas. Eu perguntei, eu falei, cara, como é que é o dress code de vocês? Eles sempre falavam, pô, você tem alguma pergunta? Eu falei, como é que é o dress code? Aí o cara pegou, tinha um cara que tava um roupa um pouco social, né? Aí ele falou, cara, olha pra mim assim, tá vendo aqui? Ele falou, isso aqui é errado lá. Isso aqui é estranho, eu já tô errado. E eu falei, pô, então tá legal. E geral, tinha um Então maluco. tá legal. Eu falei, então tá bom. Tinha um cara lá que tava de bermuda, sabe? O cara é um bombadinho até, que foi o cara que me fez a pergunta da matemática. E ele tava de bermuda, eu falei, pô, que da hora. Ele falou, tá vendo, o pessoal vai de bermuda, não sei o quê. Eu falei, tá bom. E aí eu falei, beleza. Fui, né? Fui até o processo, eu fui aprovado até no processo seletivo. Mas nisso também tava fazendo o processo na Neon. E, cara, a Neon, na moral, me encantou. Sério, me encantou. Dress code era a mesma fita de todo mundo de boa. As dinâmicas eram bem tranquilas, sabe? Muito mais. Fiquei muito menos tenso nas dinâmicas. E aí, assim, enquanto eu tava fazendo o processo, acho que depois eu até me senti um pouco injusto, porque eu meio que tinha estudado. Eu tive sorte, cara. O pessoal fala, não é sorte, é só luta e tal. Mas um pouquinho de sorte eu acho que tem. Lógico, se você estuda mais, se você encontra mais, busca mais informação, você vai favorecer a sua sorte, né? Se você trabalha mais, está favorecendo a sua sorte. Mas, cara, às vezes é sorte. E eu lembro que uma semana, comentei até com um amigo meu, uma semana antes, um amigo meu, ele tinha feito um trabalho, ele tinha apresentado, né, na faculdade sobre microserviços. Eu não fazia ideia do que era microserviço. E ele apresentou, ele ia apresentar e repassou a apresentação com a gente, né, só por alto, e eu fiquei curioso, comecei a perguntar mesmo, né? Falei, pô, e aí, como é que funciona? Mas isso e aquilo? E ele fez a apresentação, eu fiquei focadaço na apresentação dele, e aí eu cheguei lá no... Isso, pô, sobre microserviço, né? Ainda teve uma outra parte sobre estrangulamento de monolito, é, a técnica, você coloca uma fachada por cima, um sistema tipo API Gateway, e aí você vai retirando o monolito aos pouquinhos, porque tem uma fachada ali, então quem está chamando não vai perceber. E aí, cara, eu tinha essas duas informações em mente. E aí eu fui para a dinâmica, e a dinâmica era isso, cara, pelo menos uma das dinâmicas, né, era isso. E eu falei, caramba, cara, isso aqui é para mim, porque como que eu tinha um negócio tão fresco na minha mente e vem exatamente esse tema? E aí depois eu fiquei pensando, poxa, mas não foi tão justo, Com porque uma mentoria, você ganhou uma mentoria antes da. exatamente, cara, exatamente. E aí eu fiquei, pô.
Aí beleza, né? Sei lá, não parece tão justo. Pra mim não tinha sentido, não tinha. Mas eu pensava, não parece tão justo, porque eu já sabia, né? Eu tava um passo à frente. Mas de boa, beleza. E aí, cara, bom, me encantei ali e na hora da. Eu lembro que na entrevista eu tava encantadaço, eu tava, pô, essa empresa aqui é a empresa dos meus sonhos. E, e tava, pô, felizão, felizão. Eu sabia que eu ia tomar toco na minha cabeça, não tava. Tinha uns caras lá muito bons, cara, e eu pensava, pô, não tá, não vai rolar. Mas eu tava felizão. Ah, vou fazer o meu melhor aqui nessa entrevista. Eu lembro que eu saí tremendo, cara. Eu fui andando, andando não, eu nem lembro como é que eu cheguei no trem, mas eu lembro que eu cheguei no trem, eu parei, encostei na porta assim, tava assim, meio tremendo, meio, onde é que eu tô? O que eu fiz agora? Pô, será que o pessoal tá todo mundo olhando pra mim? Certeza, eu tava ali viajando. Tá todo mundo me olhando, porque eu não tô normal. Eu não sei. Ó, o cara acabou de fazer entrevista lá na Neon. Não, então, eu tava sentindo que eu tava estranhando, sabe? Sei lá, me tremendo, sei lá, me mexendo estranho. E eu pensando, eu tenho que ficar de boa aqui. Porque eu tava, mano, muito emocionado, muito eufórico ali. E, e aí foi isso. E aí cheguei na Neon, tô aqui, continuei com isso de curiosidade sempre e sempre buscar informação e essas coisas que eu fui carregando, né, que eu fui aprendendo na vida de, poxa, se alguém consegue, eu também consigo. E É, foi você que escolheu o time de engenharia? Como que foi não, essa escolha? eu fui jogado lá, eu não fazia ideia do que era o que a gente fazia. E aí, e quando eu cheguei, o pessoal falou era time DevOps. Então, pô, engenharia até tinha uma noção que não tinha nada a ver também. Eu achava que na engenharia mexia com hardware, com os computadores, montava as peças. E, cara, totalmente errado. E aí, mas quando eu cheguei, o pessoal falou: não, é DevOps. Vai para DevOps. E eu queria o meu foco, né? Quando eu cheguei lá, eu pensei, eu quero ir para o time de negócio, de business intelligence, algo desse tipo, que não era uma coisa que eu tinha estudado tanto, né? Ou machine learning eu tinha estudado até bastante, mas eu queria ir para uma área dessa pegada, né? De mais de informação mesmo, não de tecnologia. E aí, mas aí me jogaram. E, cara, me jogaram no melhor área que tinha para me jogar, né? Eu nunca gostei de tarefa repetitiva. Sempre odiei. Quando eu tava lá quando eu fui para o aeroporto, que eu fiquei mexendo na planilha, acho que ali foi o meu guia. É repetitivo? Vou tacar na planilha. Vou melhorar essa planilha aqui para não ter que fazer a tarefa repetitiva. E, cara, me jogaram no time DevOps. A gente automatiza a tarefa para não ficar repetitivo. Então, E como que você fala para sua família com o que você trabalha hoje? é difícil. É difícil explicar. É, boa pergunta, cara. Bom, às vezes eu falo, ó, mãe, tem um sistema lá, e aí alguém mexe nesse sistema e eu pego e faço, mexer mais fácil. Porque é complicado, né? Acho que é uma área bem multidisciplinar. Acho que por ser engenharia já seria multidisciplinar, e por ser DevOps isso agrava, né? Assim, quando a gente automatiza uma tarefa, a gente está mexendo em tarefa de várias coisas, né? Então a gente está conhecendo ali o processo de desenvolvimento, a gente está conhecendo o processo de infraestrutura, enfim, muita informação e processo de análise de código, enfim. Então, e aí é complicado falar, é complicado explicar e falar, olha, alguém faz um código e aí esse código fica num Git. Mas eu vou ter que explicar o que é Git. E aí fica num Git, o código lá que o pessoal escreve, o texto. Aí depois alguma coisa pega esse texto e aí compila. Tem que explicar o que é compilar. E, pô, faz virar um negócio que vai rodar, parecendo aqueles aplicativos do computador, sabe, mãe? E aí que alguém vai lá e clica. Mas, então, não é alguém que clica, alguém vai lá, pega o negócio e é uma máquina que faz isso. É complicado, cara, mas eu tento falar o passo a passo ali do CI/CD ou da parte de automatizar a tarefa. Mas é. E assim, quando eu entrei, eu não fazia ideia de que existia coisas desse tipo. Não fazia ideia. E foi um choque enorme. Foi um choque enorme. E assim, tinha coisa que eu até tinha visto na faculdade. Por exemplo, os brokers, né, do Rabbit. Eu tinha visto filas de mensagens para sistemas. Eu tinha visto isso, mas eu não sabia que era o Rabbit. E eu vi o pessoal falando Rabbit, Rabbit, Rabbit. E eu ficava louco. E eu lembro que logo no comecinho eu tinha um caderninho que a Neon deu pra gente. E eu ficava anotando as palavras-chave, assim, o pessoal
entrava na reunião, o pessoal me levava nas reuniões e eu começava a anotar as palavras assim, pô, Rabbit, o que que é Rabbit? Tem que achar o que que é Rabbit. Rabbit, Kafka, é, o Zabbix, acho que era o Rabbit, Kafka, Zabbix, tinha mais uma, Redis. Era essas quatro no comecinho, porque eu não tinha chegado no time ainda, tava fazendo Java Rotation. SQL. Não, isso que ele sabia, mas o Rabbit, Kafka e Redis, eu lembro que foram os quatro que eu anotei lá e não fazia ideia e tinha que descobrir. E aí eu, pô, pesquisava pra caramba e então sempre teve isso, né? E acho que a curiosidade, eu acho que é uma coisa muito boa, né? Lógico, você não pode ficar bisbilhotando coisa que não é para bisbilhotar, né? Mas ser curioso, sabe? Se alguém tá fazendo uma coisa, pô, como é que faz, né? Isso me ajuda? Sei lá, eu posso ajudar essa pessoa? Às vezes, você ajudando essa pessoa, você vai se ajudar, né? É uma tarefa a menos para você no futuro, enfim. É, e aí foi isso. Essa foi a minha história. Falei pra Cara, que caramba, foi legal. mal. E falando um pouco do seu momento atual aqui na Neon, né? No time Neon, que eu faço parte do. Tenho um orgulho de trabalhar junto com você. Te admiro Que isso. bastante mesmo. Você teve 3 promoções em cerca de um ano e tirou 3 certificações. Você já pediu música no Fantástico? Não, cara, Então, Bom, então pede sua música aí que a gente vai colocar, velho. Que precisa. bom, bom, eu cheguei, eu lembro que foi o primeiro ano, né, de estágio normal e foi o chefe pediu a minha vaga antes até de terminar o estágio, né? Só que aí fazia mais sentido a gente continuar no estágio, a gente tinha umas coisas muito boas no estágio, que é coisa assim que eu conversava com o pessoal e o pessoal não tinha. Eu tive mentoria no meu estágio, a gente tinha um checkpoint que a gente apresentava e cara, quando você apresenta, você reflete, você aprende, você vê pontos que falta. Então, isso ajudava bastante. Era tenso, né? Sei lá, na minha cabeça eu estava sendo avaliado o tempo todo. E tinha um one-on-one com o pessoal do RH. Cara, isso era muito, muito importante. E eu lembro que eu comentei uma vez com a Mari, né? Não sei se conheceu, gente boa demais também, ela saiu. Mas eu comentei com ela, eu falei, olha, meu problema aqui é o seguinte, eu acho que eu estou sendo avaliado o tempo todo e isso está me destruindo. Não com essas palavras, né? Mas eu comentei com ela isso, que estava me destruindo, estava me preocupando. Ela falou, não, mas ninguém está te avaliando aqui não, a gente tá se avaliando. A gente quer saber se o estágio tá legal, se a gente tem coisa para melhorar. E aí, cara, abriu minha mente. Eu falei, poxa, a empresa tá preocupada com ela e tá pegando feedback da gente. Coisa que eu não via na Força Aérea, saca? E aí eu me soltei mais e tive problemas também com coisas minhas, né? De problema de falar com os meus líderes. Na Força Aérea eu não podia falar com o meu chefe, eu tinha que pedir autorização. E então isso era bem distante de para mim, de pô, ter que dar um feedback pro meu líder. E aí eu tinha. Foi disruptivo também, né? Não entendi. Foi disruptivo isso. Foi A muito, parte da comunicação para você. muito, muito, muito. E eu comentei com o chefe também, com o Giovanni, chefe não, líder, né? Prefiro líder porque tira aquela ideia de chefe ruim. O Giovanni tá bem longe disso. O Giovanni para mim é um líder. E, e aí eu falei, cara, eu tenho um problema aqui para falar com o meu líder, sabe? Eu não sei o que você está pensando, não sei se você está gostando do meu trabalho, eu não consigo mostrar o meu trabalho. E eu falava, cara, às vezes parece assim que eu tô sumido, mas eu não tô, não, eu tô fazendo algumas coisas. E ele falou, não, cara, que isso, tá de boa, tá tranquilo. E dava uns feedbacks legais também, cara. E aí eu falei, poxa, isso aqui é muito louco, né? Isso aqui é uma abertura muito grande que a gente tem para falar com os líderes. Isso é geral, cara. Isso é geral, a Neon inteira. É líder de outra área. Ixi, na Força Aérea, para falar com um chefe de outra área, eu tinha que pedir autorização para o meu encarregado, para pedir autorização para o meu chefe, para ele permitir eu falar com alguém de outra área. E era, pô, loucura. E, cara, na Neon não tem isso. Na Neon a gente chama no As Slack. ideias eram cortadas logo, né? Sim, cara, e é. Porque você tinha que falar pro seu coordenador lá ali, sei lá, seu direto. E aí, se ele não gostasse do jeito que você falou, É, já era, já perdeu. Você não consegue chegar tchau. lá Já na era. ponta lá. Tchau. Exatamente.
E aí tinha que explicar, e tinha Muito que ser um legal. esforço para explicar, enfim, era bem complicado. E acho que eu, diretamente, acho que eu nunca precisei fazer algo desse tipo, sabe? Mas tinha esse processo, né? E para mim já era uma doideira. E, cara, e aí, pô, isso gerou isso em mim, né? De ter esse negócio de, poxa, tem que não posso falar com o meu chefe, criou uma barreira. Criou algumas outras coisas, cara. Eu lembro que quando eu saí do meu recrutamento, eu chamava todo mundo que era mais velho que eu de senhor. Cara, era estranho. Tipo, alguém falava comigo, se me pegasse. Eu tentava até. O pessoal falava, não, não chama de senhor, não, não sei o quê. Mas quando me pegava no susto, era sim, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Desse jeito, cara. E eu, assim, eu lembro quando eu comecei a fazer o curso técnico, o pessoal falava com o professor, chamava o professor de você, interrompia o professor e eu ficava louco lá, sentado, falava, cara, como é que pode? O professor tá falando, você tá falando também, tá doido? E, porque acabava ficando essa visão, né? Alguém lá na frente era tipo o chefe de uma instrução e a gente atrás aqui, pô, caladão. Então teve um negócio tipo, que eu fiquei meio maluco, assim, nesse sentido. E aí depois comecei a parar de chamar os outros CEO. Isso durou, acho que até quando eu entrei na Neon, eu chamava o pessoal de você normal e dava um choquezinho, sabe? Puta, você, peraí, tô errado. Não, não tô não, tá normal, é assim. E aí, mas coisas que aconteceram, né? Que me deixou meio perturbado. E aí, quando eu cheguei, eu tinha isso ainda. E eu comentava com o pessoal pô, geral, muito aberto. Falava, não, não é assim, pode ficar tranquilo, pode falar assim com o chefe, tá de boa. Então, se, pô, me ajudou muito já nesse ponto, assim, no estágio. E depois, quando acabou o estágio, já fui efetivado. E isso aí foi fevereiro de 2021, né? Fui efetivado. E, e eu fui efetivado com o Giovanni já falando, pô, eu tentei te colocar para pleno, mas não rolou. E eu pensei, pô, não, ele só tá aumentando, não é possível, né? E, e aí, bom, e aí foi passando o tempo, 6 meses para a primeira rodada de promoção, fui promovido para pleno. E eu falei, putz, ele tava falando a verdade, era isso mesmo. E assim, cara, e eu lembro que eu tava um pouco assustado até. De novo a curiosidade bateu, né? Eu cheguei para ele um tempo antes e eu falei, cara, o que que eu preciso? O que que eu preciso para ser pleno? Porque eu não sei, vai que chega aí uma oportunidade, e eu já quero saber, né? Porque eu já era júnior, eu estava estudando para ser pleno. E ele falou, cara, ele deu alguns insights, né? Mas ele falou, olha, mas para mim você já é, cara. Na próxima rodada eu vou te colocar. Só que eu ainda com o pé atrás, né? E assim, mas continuei estudando, continuei me preparando. Pô, tinha gap que eu sabia que tinha, gap técnico. Eu acho que na época eu já tinha o lado soft, na época eu achava já que estava correto, mas eu tinha muito gap técnico ainda. E, pô, estudei, virei documentação, chegava o projeto mais difícil e, cara, eu abraçava, né? Primeiro eu dava o susto, falava, putz, isso aqui vai dar um trabalho para fazer porque eu não sei fazer. Mas eu abraçava, eu virava assim, refletia, não, peraí, eu vou aprender. Se eu não conseguir, eu vou aprender. E eu tive de novo um pouquinho de sorte, eu caí numa squad, isso quando eu era estagiário, que os caras sabiam muito da minha própria função. E aí os caras eram muito de boa, né? Eles falavam, pô, tem que fazer isso, que eu pensava, pô, vai ser mais difícil. E às vezes eles faziam algumas coisas lá. Eu lembro que passou uns 2 meses e aí eu fui comentar com um cara que eu não fazia uma tarefa. Ele falou, não, cara, mas a gente que faz isso aí. Eu falei, mas lá eles que fazem. E aí eu falei, então eu tive essa tranquilidade, né, de algumas coisas. Eu tava num time bom já, num time bem estruturado. Então me deu uma base boa. E aí eu tinha, pô, outra coisa que me ajudou, eu tinha o Omar, e ele saiu da Neon, mais uma pessoa que eu acho que merece ter o nome falado. Ele me ajudou demais, eu era o sombra dele e, cara, ele dava os toques, ele falava, pô, tem que fazer tal coisa, precisar de ajuda, me chama, e tava do lado, pô, lado a lado o tempo todo. E assim, isso me ajudou muito, né? Me deu ali uma tranquilidade para eu poder aprender. E eu era curioso, eu perguntava, ele estava sempre disposto ali, sempre explicava as coisas. Me ensinou muito de muita coisa, tipo de coisas até fora da nossa função, mas que no dia a dia acaba ajudando. E aí assim, eu olhava assim e falava, pô, isso aqui não vou precisar, mas uma hora ou outra alguém comentava e eu palpitava, eu era palpiteiro, eu falava, pô, isso aqui é melhor se for assim. E às vezes meus palpites dava sentido, porque
porque eu acabava estudando, né? Eu gostava de estudar muita coisa. E, e aí, pode falar. Eu queria perguntar, como que qual que, como que você vê a missão do time de engenharia de DevOps hoje? Cara, boa pergunta. Qual que é essa missão? Bom, eu acho que a gente está ali para ajudar, né, os outros times, principalmente os times técnicos, a criar um valor para os nossos clientes, né? E, e assim, a gente vai fazendo, a gente facilita a vida de todo mundo, né? A gente faz uma tarefa automatizada, a gente dá uma orientação, né, que é assim, que vai apoiar, lógico, com foco nos nossos clientes. Para mim, esse é o nosso objetivo, ajudar a empresa, né? Independente Eu da coloco, função, independente de como, lógico, a gente vai tentar fazer do melhor jeito, né? Do jeito que consome menos recurso de tempo, de pessoas. Então, mas o foco é esse, né? Ajudar eles a ajudarem as pessoas. só vou complementar aqui que eu gosto de colocar que a gente divide responsabilidades também. A gente consegue tirar um pouco aquela carga do dev Sim. de se ele errar, ele está fazendo errado. A gente traz um pouco de segurança e, com certeza, aquilo que você falou, a rapidez do negócio para chegar num produto final com maior eficiência e padrão e tudo mais. Cara, eu queria, para a gente terminar, que eu vou fazer um convite para você voltar, para a gente falar só de certificação e porque eu acho que a gente vai ter um papo aí muito grandioso para falar sobre a certificação da GCP que você tirou, foi a última, né? Essa tem um AWS e toquezinho Kafka. especial. Essa tem um toquezinho curioso. Então, eu acho que é muito interessante a gente criar um papo só para isso, que vai ser, nossa, vai ser fantástico. E eu queria saber o que você indica para quem está começando. Cara, é, estudar e assim entender que TI vai mudar muito rápido. Então, treine aprender rápido, treine aprender e assim, eu não digo, pô, vou incomodar acho que muita gente, eu não digo estudar em livro, eu tenho dificuldade para ler livros, né, mas eu não digo por quê, porque a gente hoje tem internet e a gente tem vídeos, a gente tem muita coisa que tem muito conteúdo e que passa muito conteúdo em muito pouco tempo. Então, eu acho que quem tem facilidade para aprender com vídeos, para aprender com YouTube, acaba ganhando aí uma oportunidade, né? Bom, aprender com conteúdos rápidos e treinar isso, né? Não precisa, pô, quer estudar muito a fundo, quer conhecer muito detalhe, vai pro livro, tá? Mas dá para aprender, acho que a mesma coisa, principalmente a nível de, pô, coisa que vai usar, dá para aprender com a internet, dá para aprender com o YouTube, com vídeos, e assim, quando, pô, vou aprender um conteúdo totalmente novo, vai para vídeo. Vai para vídeo, a carga vai ser grande. Acho que assim, isso vale para mim, acho que vale para muitas pessoas, talvez não para todo mundo, mas quando a gente vê vídeos, a gente vê uma quantidade grande de informação em menos tempo e a gente consegue ter vários vídeos de assunto e sempre que é algo por cima, assim, quando a gente está aprendendo coisa nova, a gente não vai direto no detalhe. A gente vai ver por cima como é que funciona. Isso aí tem vídeo, tem algumas coisas desse tipo. Então, o que, que eu diria é, se para começar em TI, aprenda, tente aprender em pouco tempo, aprenda só por cima mesmo, depois se aprofunde nos detalhes. E, enfim, é isso. Boa, boa. Ótimo. Bacana. Perfeito. Ah, mais É uma isso aí. coisa: Stack Overflow e Google não é ruim, tá? É o jeito mais rápido de solucionar um problema com uma solução auditada pela comunidade. Eu sempre comento isso. É, assim, eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, o pessoal falava, ah, é programador de Stack Overflow. Cara, esses são os mais rápidos. Esses vão resolver o problema mais rápido. E hoje, acho que antigamente não tanto, mas hoje em dia é a solução que a comunidade está ali auditando, está falando, pô, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Então, vai por esse caminho que dá sucesso. Eu também sou full stack overflow. Eu coloquei no meu currículo lá. Boa. Não, muito bacana, Thiago. Eu também concordo com isso que você falou de aprender rápido e com vídeo. É,
Às vezes, quando eu tô aqui querendo aprender alguma coisa nova, se eu não posso dar tanta atenção, aí eu deixo o vídeo aqui rodando do lado, escutando, entendendo sobre algum assunto, porque você vai aprendendo e se colocando no jogo, né? Eu acho que é bem importante para quem está começando vivenciar tecnologia. Se você quer mesmo trabalhar com tecnologia ou com qualquer outra coisa, você tem que vivenciar aquilo que você está querendo trabalhar e colocar isso de formas pequenas, pequenos pílulas durante o dia faz total sentido. Tiago, eu queria agradecer de verdade por você ter vindo aqui conversar com a gente. E eu tenho certeza que muita gente vai se esperar na sua história. Uma outra coisa, você ganhou uma outra promoção agora. Conta rapidinho pra gente sobre como que veio esse sênior, que é incrível também. Surgiu a oportunidade agora, né, de me tornar sênior e fiquei felizão. O Giovanni me mandou, cara, ele me deu um susto. 5 horas da tarde, mais ou menos, ele mandou umas mensagens estranhas, falou que eu preciso falar com você urgente. Ele me mandou um e-mail lá falando alguma coisa de cortes e assim, parecia que ele ia mandar embora, cara. E aí eu tava, assim, eu tava fazendo uma entrega grande que eu não consegui fazer no prazo que eu queria. E aí, pô, começou a aparecer essas entregas. Eu falei, putz, é isso, ele tá com raiva de mim porque eu não consegui entregar ainda aquilo. E começou a aparecer um monte de coisa, mano. E tinha dado um problema no sistema com os meus dados. E eu pensei, pronto, eles vão falar que a culpa é minha. É isso, vai me mandar embora agora. Tipo, isso tudo em 10 segundos, sabe? Enquanto eu tava vendo lá, abrindo e-mail. Aí tinha um PDF lá e aí abri o PDF, tava lá falando que eu era promovido, que eu tinha sido promovido, e, pô, fiquei maluco, falei, cara, que loucura. E, e assim, cara, é muito bom, assim, a sensação que eu tive é que toda vez que eu tenho promoção ou algo desse tipo, eu ganho mais liberdade, cara, e acho que é o meu grande foco, ganhar liberdade. É para isso que eu estudo, é para isso que eu faço tudo certinho no meu trabalho, para não ter uma cobrança depois por ter feito algo errado. E aí, quando eu sou promovido, muda assim, me dá uma tranquilidade, né? E eu tava comentando até que eu fiquei. Bom, o que que muda quando a gente é promovido? Que a cobrança vai ser maior. Isso todo mundo me falou, né? O Giovanni falou: olha, eu vou te cobrar agora como sênior. E assim, o pessoal me comentou: agora a cobrança vai ser maior. Mas, cara, isso pra mim foi de menos, né? Porque eu tava me sentindo mais livre. Até comentei: quando eu virei pleno, ali eu acho que eu me senti que eu seria bem cobrado, né? Mas quando eu virei sênior é maior a cobrança, mas para mim é um pouco mais tranquilo, né? Acho que até porque pela sequência, né? Fevereiro do ano passado fui efetivado, depois agosto promovido e agora promovido de novo, então aí muda um pouquinho. Eu falei, putz, então tá dando certo, né? Não é possível que eles tenham errado 3 vezes, não é possível que eles tenham apostado tão alto 3 vezes. Então, devo estar retribuindo. Então, pô, é só continuar o que eu tô fazendo, tô fazendo de uma forma tranquila. Então, cara, fiquei muito, muito feliz, muito feliz. E é isso. E agora já tô pensamentos já abrindo horizonte, já tô pensando em outras coisas, sempre pensando o próximo passo. E não que eu não esteja, assim, contentado com o que eu tô agora, eu tô bem feliz, tô bem tranquilo. E mas, cara, eu quero sempre olhar o próximo passo. Eu não gosto de perder tempo, eu não gosto de desperdiçar nada. E coisa que eu também aprendi bem na Força Aérea é não desperdiçar nada. E então eu quero. E é isso. Fiquei bem feliz e é bem, bem, bem louco, cara. Tá bem, tô vendo um momento muito bom. Todo sucesso do mundo. Valeu, cara, para você também. Valeu pela oportunidade, valeu pela confiança cara, eu fico bem, bem, bem sem jeito assim quando alguém fala algo desse tipo de pô, quero que você participe de uma coisa minha lá e que assim que eu vejo que para você é bem importante. Então, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. E acho que você vai longe, cara. Você vai longe com isso. Você tem um perfil muito bom. E, bom, até pelas coisas que você faz lá, né? O pessoal tava falando que você é o nosso influencer. É, mas parabéns, parabéns por isso. E parabéns pela sua atitude empreendedora, né? Que isso é muito, muito interessante, muito importante. E muito obrigado. E sucesso. Obrigado, Thiago. Tirar uma foto aqui, ó. Colocar aqui para tirar uma foto, que ela vai aparecer lá, né?